o sistema imune ele é ativado a partir desse aumento da temperatura também. E veja só que interessante, ela não tem a ver com exatamente o grau que a temperatura alcança. E aí pessoal, que bom que vocês retornaram aqui no canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em fisiologia humana e doutoranda em naturopatia. É um prazer tê-los aqui. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de clicar no botão de inscreva-se e clica no sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que vai ao ar. Assim você faz parte aqui da nossa comunidade para falarmos sobre saúde. E hoje vamos abordar mais um ponto muito interessante que é referente à febre, ao aumento de temperatura. Muitas são as dúvidas, já que a febre ela é um sintoma comum, ela faz parte de muitos quadros clínicos, principalmente envolvendo essa questão de micro-organismos, né, de infecções por micro-organismos de diversas classes, né, podem ser eles de vírus, bactérias, fungos, enfim. Esses micro-organismos, quando invadem o corpo, a temperatura ela pode se elevar para que o corpo consiga lutar contra esse micro-organismo. Geralmente, o que se considera aceitável em questão de dias, né, de tempo com febre, é até 72 horas. Porque isso, mais ou menos, né, está relacionado com o tempo da replicação, da multiplicação do vírus, né, dele estar ainda infectando o organismo e se replicando. Agora, se essa febre ela continuar após 72 horas, aí sim deve-se procurar um auxílio médico. Né? Por quê? Porque quer dizer que apenas a termorregulação, esse aumento da temperatura, não fez com que a bactéria, o vírus, ficasse inativo e fosse eliminado pelo sistema imune. Aqui é muito importante também vocês saberem, uma curiosidade, que o sistema imune ele é ativado a partir desse aumento da temperatura também. Por isso que é importante, né, se você tiver a febre, isso nós vamos discutindo no decorrer do vídeo também, se você tiver a febre, né, não tomar o antitérmico logo que você descobre que tem febre, né? Eu sei, a febre ela é desconfortável, né? Ela debilita também o organismo, mas é importante deixar que ela aumente para que assim o sistema imunológico seja ativado e as bactérias e os vírus, enfim, o micro-organismo que está causando aquilo fique também inativado e assim seja possível a eliminação através do sistema imunológico. E embora eu tenha falado isso, explicado por cima aqui para vocês, eu também já tenho um outro vídeo que eu falei sobre a febre, por que nós temos febre, e eu vou deixar ele no final desse vídeo para que você possa assisti-lo também. Muitas pessoas não entendem ainda por que não se deve tomar o antitérmico logo após a elevação da temperatura, tá? E criou-se muito medo em elevar a temperatura, né? Qualquer febre, uma mínima elevação, muitas vezes que nem é considerada febre realmente, as pessoas já estão se automedicando. Qual é a temperatura, então, que é considerada febre? Né? Em torno de 38 graus. Pode ser ali por 37,8, tudo vai variar da idade também, né? Claro, acima disso, então, já é febre, né? Essa temperatura também já é considerada febre. E pesquisando aqui algumas informações para passar para vocês, um dos maiores medos que se criou em cima da febre, da elevação da temperatura, é a conhecida convulsão febril, que é associada a essa questão da febre, né? Ah, não pode elevar demais a temperatura, porque senão pode ocorrer uma convulsão em decorrência disso, né? E nós sabemos aí, quem também já acompanhou uma convulsão, sabe que não é fácil, né? Tem que esperar passar aí e o tempo é bem longo, parece que não passa nunca, que nunca termina, né? Que não tem fim. Mas criou-se então esse medo por causa disso. E o que eu encontrei, né? Quais dados que eu encontrei? Que a convulsão febril, ela não é comum, ela principalmente ocorre nas crianças, mas a taxa que acontece nas crianças é muito pequena. E veja só que interessante, ela não tem a ver com exatamente o grau que a temperatura alcança, mas sim com a velocidade que essa temperatura se eleva. Como eu posso explicar isso de uma forma mais simples para vocês? Vamos pegar duas crianças, tá? Que geralmente o medo é maior referente aos pequenininhos, né? Vamos pegar nossa criança número 1 aqui, ela está com 36,5, daqui a pouco ela reclama de algum desconforto, ela está um pouco irritada, os pais verificam a temperatura dela, ela está com
37,5, 37,6. A mamãe e o papai vão ficar de alerta, daqui 1 hora, 2 horas, vão verificar de novo a temperatura, tá em 38,1, 38,2. Está com febre. Aí, né, mais um pouquinho eles vão esperar, vamos ver se vai estacionar, se vai diminuir por conta. O que acontece? Eles verificam de novo, daqui 1 hora, lá temos a 38,5. Vocês conseguem perceber que essa temperatura foi se elevando pouco a pouco no decorrer do tempo, no decorrer do dia. Agora vamos pegar essa criança número 2. Essa criança número 2 está com a temperatura ali normal, né, 36,5, em torno de 36,5, e do nada ela sente um desconforto e os pais vão verificar a temperatura dela e ela já está com 38,6. Isso quer dizer que em um curto espaço de tempo ela aumentou muito. Em um curto espaço de tempo essa temperatura se elevou muito. Essa criança 2 tem muito mais risco de desenvolver um quadro de convulsão febril do que a criança 1, mesmo que a criança número 1 chegue a atingir 39 graus ou até passar um pouco disso, tá? Então, a convulsão febril, ela não ocorre porque a temperatura subiu para 39, 40 graus. Ela ocorre porque houve uma modificação na temperatura muito grande em um curto espaço de tempo. Então, o que é o recomendado? Porque também não é para deixar a temperatura subir a 40 graus, né? O estado de convulsão febril, ele não ocorre, ele é um pouco mais raro de acontecer, mas pode acontecer, e além disso, em altas temperaturas, as proteínas do nosso corpo, elas tendem a desnaturar. Então, quanto mais a temperatura se elevar, se ela chega a 40, 41, ela vai desnaturando proteínas importantes do nosso organismo, né? Não vamos esquecer, por exemplo, que a própria hemoglobina, ela é uma proteína, né? Então, existem proteínas muito importantes para o nosso organismo, não é nem questão só de musculatura. Fora que a questão da febre também deixa o paciente bem debilitado, né? A pessoa fica indisposta, a pessoa fica com dores. Então, não vai deixar a pessoa nesse sofrimento, não importa se é criança ou adulto, enfim, mas você não vai deixar a pessoa nesse sofrimento porque tem que esperar, né? Não é assim também. Mas o que se deve fazer? Primeiro, verificar. A temperatura está elevada, está aumentando? Aguarde, né? Chegou ali por 38, 38,2, espere mais um pouquinho. Afira novamente, né? Verifique novamente essa temperatura daqui uma meia hora, né, 20 minutos, meia hora, e se ela elevou, né, se foi lá para 38,6, 38,5, 30, né, elevou um pouco mais, pode medicar, tá? Pode também procurar outras formas mais naturais para controlar a febre que nós temos, né, o alho é ótimo para controlar a febre. Questão de uso de cebola também, xaropes caseiros com cebola também ajudam no controle da febre, eu posso trazer isso num outro vídeo, mas é importante que primeiro se observe. Monitora-se a temperatura. Você não vai deixar ela se elevar tanto, mas não é ali antes de chegar a 38 que você vai dizer, meu Deus, vou ter febre. Ou a pessoa que você está cuidando vai ter febre, você já taca na boca dela um antitérmico. Não é assim também que funciona, porque os medicamentos, eles são químicos. E se não precisar tomar eles, é melhor para o nosso organismo, né? Eles estão aí para nos ajudar, mas se não precisar, não se deve tomar. Então é sempre bom ter esse conhecimento, né? O conhecimento ele é válido para isso, para que você consiga ponderar. Tem que ter um meio termo. Não é deixar a temperatura se elevar tanto, mas também não é chegar no período febril e já medicar, tá? A temperatura, a febre, ela é uma regulação do corpo e ela faz bem, ela é importante para o nosso organismo, para a resposta do sistema imunológico, tá bom? Então espero que tenha ficado entendido. Deixa sua curtida, clicando no botão do gostei logo abaixo. Qualquer coisa eu fico à disposição, fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.